O bebê do milionário chorou ao ver a empregada. Ninguém entendeu aquele desespero repentino, mas quando ele abriu a boca e disse suas primeiras palavras, o salão inteiro ficou paralisado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Rafael Almeida segurava o filho nos braços e sentia como se estivesse segurando um estranho. Miguel tinha 1 ano e 10 meses, pesava quase 12 quilos e seus olhos castanhos encaravam o pai sem qualquer reconhecimento, sem qualquer centelha de conexão. Era como abraçar uma boneca de porcelana, bonita e fria. O menino não chorava quando Rafael saía para o trabalho, não sorria quando ele voltava, não estendia os braços pedindo colo. Apenas existia, respirava, comia, dormia, mas nunca reagia. E isso destroçava Rafael de uma forma que ele não conseguia admitir em voz alta, nem para si mesmo. Ele colocou Miguel de volta no chão da sala e o menino ficou parado onde foi deixado, olhando para a parede branca como se houvesse algo fascinante ali. Rafael passou a mão pelos cabelos e sentiu o aperto familiar no peito, aquela mistura de culpa e inadequação que o acompanhava desde o dia em que Mariana morreu. Ela tinha morrido trazendo Miguel ao mundo e Rafael muitas vezes se perguntava se o filho conseguia sentir isso. Se de alguma forma aquela criança sabia que a mãe tinha partido para que ele pudesse ficar. Talvez fosse por isso que Miguel não se conectava com ninguém. Talvez ele soubesse, no fundo da alma pequena e silenciosa, que sua existência tinha custado a vida de outra pessoa. A campainha tocou. Rafael olhou para o relógio na parede. 15 horas em ponto. A nova candidata era pontual, pelo menos isso era um ponto positivo. Ele caminhou até a porta, sentindo o peso da responsabilidade de mais uma entrevista, mais uma tentativa de encontrar alguém que conseguisse cuidar de Miguel enquanto ele trabalhava. Helena tinha saído na semana anterior, e as outras 3, antes dela, não tinham durado mais que alguns meses. Todas diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Miguel era difícil, não no sentido de ser bagunceiro ou chorão, mas difícil de alcançar, como se houvesse uma parede invisível entre ele e o resto do mundo. Rafael abriu a porta e encontrou uma jovem de cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo simples, vestindo calça jeans e uma blusa branca. Ela tinha olhos negros expressivos e segurava uma bolsa gasta nas mãos. Luana Santos, de acordo com o currículo que a agência tinha enviado. 24 anos, sem experiência anterior em casas de família, mas com referências de trabalho em uma creche no interior de São Paulo. Rafael hesitou. Ele preferia alguém mais experiente, alguém que já tivesse lidado com crianças difíceis, mas as opções estavam cada vez mais escassas. Luana entrou na casa com passos cuidadosos, olhando ao redor com uma mistura de admiração e desconforto. Rafael conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem vinha de uma realidade completamente diferente e se via, de repente, dentro de um espaço que parecia pertencer a outro planeta. A mansão no Jardim Europa era grande demais, luxuosa demais, e Rafael sabia disso. Ele mesmo se sentia deslocado ali na maior parte do tempo, caminhando por corredores vazios e quartos que ninguém usava. Eles se sentaram na sala e Rafael começou a explicar a rotina de Miguel. Horários de refeição, horários de sono, preferências alimentares limitadas, ausência de alergias. Ele falava de forma mecânica, quase robótica, como se estivesse descrevendo os cuidados de uma planta e não de uma criança. Luana ouvia em silêncio. E Rafael percebeu que ela não fazia anotações como as outras candidatas, apenas ouvia com atenção plena, e aquilo o incomodou por algum motivo que ele não conseguiu identificar. Então Luana fez uma pergunta que ninguém tinha feito antes. Ela perguntou se Miguel gostava de música. Rafael piscou, desconcertado. Ninguém nunca tinha perguntado o que Miguel gostava. As outras se preocupavam com regras, com limites, com o que não podiam fazer. Luana queria saber o que o menino gostava,
e Rafael não sabia responder. Ele ficou ali, sentado na poltrona de couro italiano que custava mais do que muita gente ganhava em um ano, e percebeu que não fazia ideia se o próprio filho gostava de música. Antes que pudesse formular uma resposta, Miguel apareceu na porta da sala. Ele tinha saído do quarto sozinho, algo raro, e ficou parado na entrada com a mesma expressão vazia de sempre. Rafael ia chamá-lo, ia dizer para vir cumprimentar a visita, mas então algo extraordinário aconteceu. Miguel viu Luana, e pela primeira vez em quase 2 anos de vida, o rosto do menino mudou. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu, e ele deu um passo trôpego em direção a ela. Luana se levantou instintivamente e Miguel começou a andar mais rápido, tropeçando nas próprias pernas pequenas. Então Miguel chorou. Não foi um choro de dor ou medo, mas um choro de algo que Rafael não conseguiu nomear imediatamente. Era como se o menino estivesse reconhecendo alguém, como se estivesse encontrando algo que nem sabia que estava procurando. Miguel estendia os braços na direção de Luana, e lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto sons saíam da garganta. Sons que não eram bem palavras, mas que tinham intenção, urgência. Luana se ajoelhou no chão sem pensar, e Miguel praticamente se jogou nos braços dela. O menino se agarrou ao pescoço da jovem com uma força surpreendente, enterrando o rosto no ombro dela, e continuou chorando. Mas agora eram soluços mais calmos, entrecortados, como alguém que finalmente encontrava consolo depois de muito tempo perdido. Luana segurou o menino com cuidado, passando a mão pelas costas dele em movimentos circulares suaves, e Rafael ficou paralisado onde estava, observando a cena como se estivesse assistindo a algo impossível. Miguel nunca tinha feito aquilo, nem com ele, nem com Helena, nem com as babás anteriores, nem com ninguém. Miguel não pedia colo, não buscava contato, não demonstrava necessidade de carinho, mas ali estava ele, agarrado a uma completa estranha, chorando como se finalmente pudesse, como se finalmente houvesse alguém que o permitisse sentir. E então Miguel falou. Sua voz era pequena, trêmula, mas clara. Ele disse uma palavra que fez o tempo parar na sala. Ele disse, mãe. Não era mamãe completo, mas era próximo. Era o som que uma criança faz quando está tentando dizer aquela palavra específica. E ele repetiu, agarrado a Luana, repetiu aquele som como se fosse a única coisa que importava no mundo. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Ele sentiu o ar faltar nos pulmões. Sentiu o coração acelerar e depois desacelerar perigosamente. Mariana estava morta há quase 2 anos e Miguel nunca tinha dito aquela palavra porque nunca teve a quem dizer. E agora ele dizia, chorando nos braços de uma mulher que acabara de conhecer, e Rafael não sabia se queria gritar, chorar ou sair correndo daquela sala. Luana levantou os olhos e encontrou o olhar de Rafael. Havia lágrimas nos olhos dela também, e uma expressão de choque misturada com ternura. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas estava sentindo o peso daquele momento tanto quanto Rafael. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoções que nenhum dos dois sabia como processar. Miguel começou a se acalmar nos braços dela, os soluços diminuindo até se transformarem em respirações irregulares. Ele ainda segurava Luana com força, mas agora estava quieto, encostado nela, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro. Rafael continuava imóvel, olhando para o filho nos braços daquela mulher, e uma única certeza atravessou sua mente confusa. Ele não podia deixar Luana ir embora. Não depois daquilo. Não depois de ver Miguel reagir, sentir, viver pela primeira vez desde que nascera. Rafael tentou falar, mas sua voz saiu rouca, quebrada. Ele pigarreou e tentou novamente. Perguntou a Luana se ela poderia começar imediatamente, se poderia ficar naquele dia mesmo, se poderia ajudá-lo a entender o que acabara de acontecer. Luana assentiu devagar, ainda segurando Miguel,
ainda tentando processar a intensidade daquele encontro. E foi assim que Luana Santos entrou na vida de Rafael e Miguel Almeida. Não com planejamento, não com lógica, mas com um choro inesperado e uma palavra impossível que mudaria tudo o que Rafael achava que sabia sobre paternidade, sobre perda e sobre a possibilidade de sentir algo além da culpa que carregava desde o dia em que Mariana partiu. Rafael não conseguia parar de observar. Ele deveria estar trabalhando. Tinha 3 reuniões agendadas para aquela tarde e uma pilha de documentos esperando sua assinatura no escritório, mas estava ali, encostado no batente da porta do quarto de Miguel, observando Luana brincar com o filho. Ela cantava baixinho enquanto empilhava blocos coloridos, e Miguel estava sentado ao lado dela, não exatamente participando, mas presente de uma forma que Rafael nunca tinha visto antes. O menino olhava para as mãos dela, para os blocos, e de vez em quando estendia a mãozinha para tocar em algo, um movimento hesitante, mas intencional. Fazia 3 dias desde que Luana tinha começado a trabalhar na casa. 3 dias desde aquele momento impossível em que Miguel tinha chorado e falado pela primeira vez. Rafael tinha cancelado compromissos, tinha delegado reuniões, tinha feito coisas que jamais fazia porque não conseguia se afastar. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava ver se aquilo tinha sido um momento isolado ou se havia algo mais profundo acontecendo entre o filho e aquela mulher que tinha entrado em suas vidas como um furacão silencioso. Luana levantou os olhos e o viu parado ali. Ela sorriu, um sorriso pequeno e um pouco constrangido, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Rafael se afastou do batente e caminhou para dentro do quarto, sentindo-se estranho ao entrar naquele espaço que raramente visitava. O quarto de Miguel tinha sido decorado por Mariana durante a gravidez. E Rafael evitava entrar ali porque cada detalhe era uma lembrança dela. As cortinas azuis claras que ela tinha escolhido, o móbile de estrelas que ela tinha pendurado sobre o berço, os quadrinhos de animais que ela tinha pintado à mão nas paredes. Tudo ali era Mariana, e Rafael não sabia conviver com isso. Ele se sentou no chão ao lado de Luana e Miguel olhou para ele com aquela expressão neutra que Rafael conhecia tão bem. Mas então, algo diferente aconteceu. Miguel pegou um dos blocos e estendeu na direção do pai. Não era um gesto elaborado, não havia um sorriso acompanhando, mas era uma oferta. Era comunicação. Rafael pegou o bloco com cuidado, como se fosse algo frágil demais para suas mãos grandes, e Miguel voltou sua atenção para Luana. Rafael sentiu um aperto no peito. Ciúme. Era isso que estava sentindo. Ciúme do próprio filho. Ciúme de uma conexão que ele não conseguia criar, que ele tinha tentado construir durante quase 2 anos sem sucesso. E agora Luana aparecia. Ficava 3 dias na casa. E Miguel já oferecia mais a ela do que tinha oferecido ao pai em toda a sua curta vida. Era irracional. Rafael sabia disso, mas a dor era real de qualquer forma. Luana começou a cantar novamente, uma cantiga simples que Rafael não reconheceu, algo sobre passarinhos e árvores. Sua voz era suave, afinada, e havia uma tranquilidade nela que parecia preencher o quarto. Miguel se aproximou dela, encostando-se em seu braço, e Luana continuou cantando como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael observava, e uma pergunta martelava em sua cabeça, uma pergunta que ele tinha evitado fazer nos últimos 3 dias, porque tinha medo da resposta. Ele finalmente perguntou por que Luana achava que Miguel tinha reagido daquela forma a ela. Perguntou se ela tinha alguma explicação, se já tinha visto algo parecido antes. Luana parou de cantar e ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Miguel com uma expressão pensativa. Então ela disse que não sabia, que não tinha uma resposta lógica, mas que talvez Miguel tivesse sentido algo nela que precisava sentir.
Ela disse que crianças pequenas percebiam coisas que adultos não percebiam, que elas sentiam energias, intenções, verdades que ficavam escondidas por trás das palavras e das aparências. Rafael perguntou o que ela achava que Miguel tinha sentido nela. Luana desviou o olhar, e Rafael percebeu que a pergunta a tinha incomodado. Ela ficou quieta por tempo suficiente para que Rafael pensasse que ela não fosse responder, mas então ela falou. Disse que talvez Miguel tivesse sentido a falta que ela carregava, a ausência de algo que ela também tinha perdido. Ela não elaborou, não explicou, mas Rafael entendeu que havia uma história ali, uma dor que ela não estava pronta para compartilhar. Ele não insistiu. Talvez porque respeitasse o direito dela de ter seus próprios segredos, ou talvez porque reconhecesse nela algo que via em si mesmo. Aquela maneira de carregar a perda calada, de seguir em frente porque não havia outra escolha, mas sem nunca realmente deixar para trás o que tinha sido perdido. Rafael conhecia aquilo intimamente. Miguel começou a bocejar, esfregando os olhos com as mãozinhas fechadas. Luana o pegou no colo com facilidade, e o menino encostou a cabeça no ombro dela sem resistência. Era a hora da soneca da tarde, e Rafael observou enquanto Luana levava Miguel até o berço, deitando-o com cuidado e cobrindo-o com o cobertor leve. Miguel fechou os olhos quase imediatamente, e Luana ficou ali por mais alguns instantes, passando a mão suavemente pelos cabelos dele até ter certeza de que ele estava dormindo. Eles saíram do quarto em silêncio e Rafael fechou a porta devagar para não fazer barulho. Quando chegaram à sala, ele ofereceu café e Luana aceitou. Eles se sentaram à mesa da cozinha, um espaço que Rafael raramente usava, porque normalmente comia sozinho no escritório ou pulava refeições completamente. Luana segurava a xícara entre as mãos e Rafael percebeu que ela parecia cansada. Não o cansaço físico de quem trabalhou demais, mas o cansaço emocional de quem estava carregando algo pesado. Ele perguntou de onde ela era. E Luana disse que tinha crescido em uma cidade pequena no interior de São Paulo, perto de Sorocaba. Ela tinha vindo para a capital 3 anos antes, procurando trabalho, procurando uma vida diferente da que tinha deixado para trás. Rafael perguntou sobre a família e Luana disse que a mãe morava sozinha no interior, que o pai tinha falecido quando ela era criança e que ela era filha única. Havia uma tristeza em sua voz quando falava da mãe, uma preocupação que ela tentava disfarçar, mas que estava ali, evidente. Rafael não sabia por que estava fazendo aquelas perguntas. Normalmente, ele mantinha distância dos funcionários, tratava tudo de forma profissional e objetiva, mas com Luana era diferente. Talvez porque ela tinha entrado na vida dele de uma forma tão incomum. Talvez porque Miguel tinha criado uma ponte entre eles que Rafael não sabia como ignorar. Ou talvez porque pela primeira vez em muito tempo ele sentisse vontade de conversar com alguém, de ouvir uma voz que não fosse a dele mesmo dentro da própria cabeça. Luana perguntou sobre Mariana. A pergunta veio suave, cuidadosa, mas direta. Ela disse que tinha percebido as fotos pela casa, que tinha notado a ausência de uma presença feminina e que queria entender melhor a história de Miguel para poder cuidar dele da melhor forma. Rafael ficou tenso. Ele não falava sobre Mariana, não com ninguém. Tinha aprendido a desviar o assunto, a mudar de conversa, a construir muros sempre que alguém se aproximava daquele território doloroso. Mas Luana estava esperando. E havia algo em seus olhos que fazia Rafael sentir que ela entenderia, que ela não julgaria, não ofereceria palavras vazias de consolo, não tentaria minimizar a dor dizendo que o tempo cura todas as feridas. Então ele falou. Contou que Mariana tinha morrido no parto, que houve complicações que os médicos não conseguiram prever, que ela tinha segurado Miguel por alguns minutos antes de partir. Ele contou que nunca tinha conseguido olhar para o filho sem ver aquela perda, sem sentir que Miguel era a razão pela qual Mariana não estava mais ali. Luana não disse que ele estava errado, não disse que não era culpa de Miguel,
Não ofereceu nenhuma das frases prontas que Rafael tinha ouvido tantas vezes de outras pessoas. Ela apenas assentiu devagar, como se estivesse absorvendo o peso daquelas palavras, e então disse algo que Rafael não esperava. Ela disse que entendia carregar o peso de uma perda que não tinha como ser mudada, que entendia olhar para a vida e se perguntar por que as coisas aconteceram de determinada forma. E ela disse que talvez Miguel sentisse isso também, que talvez aquele menino pequeno carregasse dentro dele a sensação de que algo importante estava faltando, mesmo sem ter palavras para nomear aquilo. Rafael ficou em silêncio. Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha considerado que Miguel pudesse sentir a ausência de Mariana de forma tão profunda. Sempre tinha assumido que o menino era muito novo, que não entendia, que vivia em um mundo próprio onde aquela dor não o alcançava. Mas talvez Luana estivesse certa. Talvez Miguel sentisse tudo, e talvez fosse por isso que ele tinha se fechado, que tinha construído aquela parede invisível que ninguém conseguia atravessar. Até Luana aparecer. Até aquele momento impossível em que Miguel tinha chorado e chamado ela de mãe, como se reconhecesse nela algo que precisava desesperadamente. Rafael não entendia aquilo, não conseguia explicar, mas estava começando a aceitar que algumas coisas não precisavam de explicação lógica para serem verdadeiras. Eles continuaram conversando até o sol começar a se pôr, e Rafael percebeu que tinha passado mais tempo conversando com Luana naquela tarde do que tinha passado conversando com qualquer pessoa nos últimos meses. Havia uma facilidade entre eles que ele não sabia de onde vinha, uma sensação de que podiam ser honestos um com o outro sem medo de julgamento. E quando Luana se levantou para ir embora no final do dia, Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que talvez aquela casa não precisasse ser tão vazia quanto tinha sido até então. As semanas seguintes trouxeram mudanças que Rafael não sabia como nomear. A casa continuava sendo a mesma mansão imensa no Jardim Europa, com seus corredores amplos e quartos vazios, mas havia algo diferente no ar. Talvez fosse o som da voz de Luana cantando para Miguel de manhã, ou o cheiro de café fresco que ela preparava todas as tardes, ou simplesmente a presença de alguém que parecia ocupar os espaços com uma leveza que Rafael tinha esquecido que existia. Ele começou a sair do escritório mais cedo, inventando desculpas para si mesmo sobre precisar verificar como Miguel estava. Mas a verdade que ele evitava admitir era mais simples e mais complicada ao mesmo tempo. Ele queria estar perto de Luana. Miguel continuava mudando de formas pequenas, mas significativas. Ele ainda não falava além daquela primeira palavra que tinha dito ao ver Luana. Mas agora ele fazia sons, balbucios que pareciam ter intenção. Ele olhava nos olhos das pessoas quando elas falavam com ele, algo que nunca tinha feito antes, e às vezes estendia a mão para tocar no rosto de Luana quando ela o pegava no colo. Eram gestos mínimos, quase imperceptíveis para quem não conhecesse o Miguel de antes, mas para Rafael eram milagres diários que ele observava com uma mistura de gratidão e melancolia. Gratidão porque finalmente via o filho vivo, presente, conectado com o mundo. Melancolia, porque não era ele quem tinha conseguido trazer aquela vida para fora. Era Luana, sempre Luana. E quanto mais Rafael observava aquela conexão, mais se sentia perdido sobre seu próprio papel ali. Ele era o pai, tinha o título e a responsabilidade, mas muitas vezes parecia apenas um espectador na vida do próprio filho. Uma tarde de quinta-feira, Rafael chegou em casa mais cedo que o habitual e encontrou Luana sentada no Jardim dos Fundos com Miguel no colo. Ela estava lendo um livro infantil, mostrando as figuras coloridas para o menino, e Rafael parou na porta de vidro apenas observando. O sol da tarde iluminava os cabelos escuros de Luana, e Miguel estava encostado nela com uma tranquilidade que Rafael raramente via.
Era uma cena tão simples e tão íntima ao mesmo tempo que ele se sentiu como um intruso olhando para algo que não lhe pertencia. Luana percebeu sua presença e acenou para que ele se aproximasse. Rafael hesitou, mas então caminhou até eles e se sentou na grama ao lado. Miguel olhou para ele e pela primeira vez Rafael viu algo diferente naqueles olhos castanhos. Não era exatamente calor ou afeto, mas era reconhecimento. Miguel o via, de verdade. Rafael estendeu a mão devagar e, para sua surpresa, Miguel colocou sua mãozinha pequena dentro da palma dele. Não foi um gesto dramático, não houve abraços ou sorrisos. Mas naquele toque, Rafael sentiu algo se mover dentro do peito. Algo que tinha estado congelado por tanto tempo que ele tinha esquecido como era sentir. Luana continuou lendo, e Rafael ficou ali, segurando a mão do filho, ouvindo a voz dela narrar a história de um coelho que se perdia na floresta e encontrava o caminho de volta para casa. Havia uma metáfora óbvia ali, mas Rafael não sabia se era ele ou Miguel quem estava perdido, ou se talvez fossem os dois tentando encontrar o caminho de volta para algum lugar que nem sabiam onde ficava. Quando o livro terminou, Miguel bocejou e esfregou os olhos. Luana começou a se levantar para levá-lo para dentro, mas Rafael pediu que ela deixasse, que ele queria tentar. Luana hesitou, mas então assentiu e passou Miguel cuidadosamente para os braços do pai. O menino ficou tenso por um instante, e Rafael sentiu o pânico subindo, o medo de que Miguel fosse chorar ou se debater. Mas então Luana colocou a mão no ombro de Rafael, um toque leve e reconfortante, e Miguel relaxou. Rafael levou o filho para dentro, subiu as escadas até o quarto e deitou Miguel no berço. O menino o observava com aqueles olhos grandes e sérios, e Rafael ficou ali parado, sem saber o que fazer ou dizer. Ele nunca tinha sido bom com palavras, nunca soube como expressar o que sentia. E agora estava ali, na frente de um filho que mal o conhecia, tentando encontrar uma forma de construir algo que deveria ter sido construído há quase 2 anos. Rafael começou a falar. Não sabia bem o que estava dizendo, as palavras saíam sem muito planejamento, mas ele falou sobre Mariana. Contou para Miguel como a mãe dele era linda, como ela ria alto e sem vergonha, como ela pintava nas horas vagas e deixava manchas de tinta colorida por toda a casa. Contou como ela tinha decorado aquele quarto com tanto amor, escolhendo cada detalhe, pensando em quem Miguel seria, imaginando o filho que ela não teve tempo de conhecer. E Rafael pediu desculpas. Pediu desculpas por não ter conseguido ser o pai que Miguel merecia, por ter se afastado, por ter deixado a dor ser maior que o amor. Miguel não respondeu, é claro. Apenas continuou olhando para Rafael com aquela expressão séria, mas havia algo ali, uma atenção que Rafael não tinha sentido antes. Como se Miguel estivesse realmente escutando, realmente absorvendo aquelas palavras de alguma forma que ia além do entendimento lógico. Rafael passou a mão pelos cabelos do filho, um gesto hesitante, mas verdadeiro, e Miguel fechou os olhos. Aos poucos, sua respiração foi ficando mais lenta, mais regular, e Rafael ficou ali até ter certeza de que ele estava dormindo. Quando saiu do quarto, encontrou Luana esperando no corredor. Ela não perguntou nada, apenas olhou para ele com uma expressão que misturava compreensão e algo mais, algo que Rafael não conseguia identificar, mas que o fazia sentir menos sozinho. Eles desceram as escadas em silêncio e foram para a cozinha. Luana começou a preparar o jantar, e Rafael se ofereceu para ajudar, algo que nunca tinha feito antes. Ela aceitou com um sorriso pequeno, e eles trabalharam lado a lado, cortando legumes e temperando a carne. Havia uma intimidade estranha naquele momento, uma domesticidade que Rafael não experimentava desde que Mariana estava viva. Ele se pegou observando Luana, a forma como ela se movia pela cozinha com eficiência natural, como cantarolava baixinho enquanto cozinhava, como sorria quando provava o tempero e decidia que estava bom. Rafael percebeu que estava sorrindo também,
um sorriso pequeno, mas genuíno, e aquilo o assustou um pouco. Ele não tinha sorrido de verdade em tanto tempo que tinha esquecido como aquilo mexia com os músculos do rosto. Eles jantaram juntos pela primeira vez. Rafael normalmente comia sozinho no escritório, mas naquela noite ele colocou 2 pratos na mesa da cozinha e eles se sentaram um de frente para o outro. A conversa fluía com naturalidade e Rafael se pegou contando histórias da época da faculdade, histórias que ele não contava para ninguém há anos. Luana ria e Rafael descobriu que gostava de fazê-la rir, que havia uma satisfação estranha em ver os olhos dela brilharem com diversão. Luana contou sobre sua infância no interior, sobre subir em árvores de manga e nadar no rio que passava perto da casa, sobre as festas na praça central, onde todo mundo se conhecia e se importava com a vida de todo mundo. Havia nostalgia em sua voz, mas também uma tristeza subjacente que ela não elaborava, mas que Rafael entendia. Às vezes, as pessoas deixavam os lugares que amavam, não porque queriam, mas porque precisavam. E às vezes, o que ficava para trás doía mais do que o que se encontrava à frente. Rafael perguntou por que ela tinha vindo para São Paulo, e Luana ficou quieta por um momento longo demais. Então ela disse que a mãe estava doente, que precisava de tratamento que não existia no interior, que o dinheiro não era suficiente, mas que ela estava tentando juntar o que podia. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela tentava esconder, mas Rafael via através dela. Ele conhecia aquele orgulho ferido de quem precisa de ajuda, mas não sabe como pedir. Ele ofereceu ajuda financeira, mas Luana recusou imediatamente. Disse que já estava sendo bem paga, que não queria caridade, que ia conseguir do jeito dela. Rafael não insistiu, mas ficou pensando em formas de ajudar sem que ela percebesse, sem que aquilo parecesse esmola ou pena. Porque não era pena o que ele sentia, era respeito. Era admiração por aquela mulher que carregava o próprio peso sem reclamar, que cuidava do filho dele com uma dedicação que ia além do dever profissional, que tinha trazido vida para aquela casa de uma forma que ele não sabia que era possível. Quando Luana se levantou para ir embora, Rafael a acompanhou até a porta. Era tarde. Já passava das 10 da noite e ele percebeu que tinham ficado conversando por horas. Luana pegou a bolsa e se virou para se despedir, mas então parou e olhou para Rafael com uma seriedade que ele não esperava. Ela disse que ele tinha sido um bom pai naquela tarde, que Miguel tinha sentido aquilo, que estava tudo bem não saber como fazer as coisas desde o começo. Disse que paternidade não vinha com manual de instruções e que ele estava aprendendo, e que isso já era mais do que muitos faziam. Rafael sentiu algo apertar na garganta. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ele. Todos sempre esperavam que ele soubesse o que fazer, que fosse forte, que fosse capaz, que desse conta de tudo porque era bem-sucedido nos negócios e tinha dinheiro e recursos. Mas ninguém nunca tinha reconhecido que ele estava tentando, que ele estava lutando, que ele estava perdido, mas buscando o caminho mesmo assim. E ouvir aquilo de Luana naquela noite, depois de tudo, fez algo se romper dentro dele. Ele agradeceu com a voz baixa e Luana sorriu antes de sair. Rafael ficou parado na porta, vendo ela entrar no carro e ir embora. E quando voltou para dentro da casa, percebeu que o silêncio não era mais tão pesado quanto costumava ser. Ainda estava sozinho. Miguel estava dormindo lá em cima, mas Rafael não se sentia tão vazio quanto se sentia antes. Havia algo mudando, algo se movendo dentro dele, e pela primeira vez em muito tempo ele não tinha medo daquilo. A rotina tinha se estabelecido de uma forma que Rafael não planejou, mas que agora parecia essencial. Luana chegava às 7 da manhã, preparava o café enquanto Miguel acordava, e Rafael passou a tomar café com eles antes de ir para o escritório. Eram momentos simples, silenciosos na maior parte do tempo, mas havia um conforto ali que Rafael não sabia que precisava. Ver Miguel comer sentado na cadeirinha alta. Ver Luana limpar o rosto dele com paciência quando ele se sujava.
Ver aquela pequena família improvisada funcionando de uma forma que nunca tinha funcionado antes, tudo aquilo preenchia espaços dentro de Rafael que ele achava que nunca mais poderiam ser preenchidos. Mas as coisas começaram a mudar em uma manhã de segunda-feira, quando o telefone de Luana tocou durante o café. Ela olhou para a tela e seu rosto ficou pálido. Pediu licença e atendeu no corredor, mas Rafael conseguia ouvir fragmentos da conversa. A voz dela estava tensa, preocupada. E quando ela voltou para a cozinha, seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse segurando lágrimas. Rafael perguntou se estava tudo bem, e Luana apenas assentiu, mas era óbvio que não estava. Ela terminou de alimentar Miguel em silêncio, e Rafael não soube como insistir sem parecer invasivo. Durante o dia, no escritório, Rafael não conseguiu se concentrar. Pensava em Luana, no telefonema, na expressão de dor que ela tinha tentado esconder. Quando chegou em casa, no final da tarde, encontrou ela sentada na sala com Miguel dormindo no colo. Ela estava olhando para o nada e havia uma exaustão em seu rosto que ia além do cansaço físico. Rafael se sentou ao lado dela e esperou. Aprendeu com Luana que às vezes o silêncio era mais gentil que as perguntas. Depois de alguns minutos, Luana começou a falar. A mãe dela tinha piorado. O tratamento não estava funcionando como esperavam, e os médicos tinham sugerido uma cirurgia, mas era cara, muito cara, e mesmo com o salário que Rafael pagava, que era generoso, não seria suficiente. Luana disse aquilo sem drama, com uma aceitação resignada que partiu o coração de Rafael. Ela disse que talvez precisasse voltar para o interior, ficar com a mãe nos últimos meses, porque não havia mais nada a fazer além de estar presente. Rafael sentiu o chão se abrir debaixo dele. A ideia de Luana indo embora, de Miguel perdendo ela, de ele mesmo perdendo ela, era insuportável, de uma forma que ele não estava preparado para processar. Ele disse que pagaria a cirurgia, que dinheiro não era problema, que ela não precisava ir embora. Mas Luana balançou a cabeça. Ela disse que não podia aceitar, que já tinha recusado uma vez e que aquilo seria demais, que ela não queria dever nada a ninguém, especialmente não algo tão grande. Rafael argumentou que não seria dívida, que seria ajuda, que era o mínimo que ele podia fazer depois de tudo que ela tinha feito por Miguel. Mas Luana foi firme. Ela disse que entendia a oferta, que era grata, mas que algumas coisas precisavam ser resolvidas de outras formas. Rafael ficou frustrado, com raiva dela por ser tão teimosa, com raiva de si mesmo por não conseguir fazer ela entender que ele queria ajudar não por obrigação, mas porque se importava. Mas ele não disse isso em voz alta. Não sabia como dizer. A tensão entre eles ficou no ar nos dias seguintes. Rafael tentava encontrar formas de ajudar sem que Luana percebesse. Pensava em depositar dinheiro anonimamente, em pagar a cirurgia diretamente ao hospital, mas sabia que ela descobriria e ficaria ainda mais brava. Ele nunca tinha se sentido tão impotente. Ele que sempre resolveu problemas com dinheiro e recursos, agora estava diante de uma situação onde nada disso importava, porque o orgulho de Luana era mais forte que a necessidade dela. Miguel sentiu a mudança. Crianças sempre sentiam, mesmo quando não entendiam. Ele ficou mais quieto, mais retraído, e algumas das conquistas pequenas que tinha feito começaram a regredir. Ele parou de estender a mão para Rafael, parou de fazer aqueles sons que pareciam querer se transformar em palavras, voltou a ter aquele olhar distante que Rafael conhecia tão bem. E ver aquilo, ver o filho voltando para dentro de si mesmo, foi devastador. Uma noite, Rafael estava trabalhando tarde no escritório da casa quando ouviu um barulho vindo do quarto de Miguel. Ele subiu correndo e encontrou Luana já lá, segurando o menino no colo enquanto ele chorava. Não era um choro de dor física, mas um choro de desconforto emocional, como se Miguel estivesse sentindo algo que não conseguia processar. Luana cantava para ele, balançava ele, mas Miguel não se acalmava. Rafael se aproximou e estendeu os braços, e para sua surpresa Luana passou o menino para ele.
Miguel continuou chorando, mas Rafael o segurou firme, encostou o filho no peito e começou a caminhar pelo quarto. Ele cantarolou algo que Mariana costumava cantar, uma música antiga que ele tinha esquecido que sabia, e aos poucos Miguel foi se acalmando. As lágrimas pararam, a respiração ficou mais regular, e Miguel encostou a cabeça no ombro do pai com uma confiança que não estava ali antes. Rafael olhou para Luana e ela estava chorando silenciosamente, encostada no batente da porta, observando aquela cena. Rafael colocou Miguel de volta no berço e o menino não protestou. Fechou os olhos e dormiu quase imediatamente, exausto pelo choro. Rafael e Luana saíram do quarto em silêncio e foram para a sala. Eles se sentaram no sofá e, pela primeira vez desde aquela manhã do telefonema, a distância entre eles pareceu diminuir um pouco. Luana limpou as lágrimas e pediu desculpas por estar tão sensível, por estar deixando seus problemas pessoais afetarem o trabalho. Rafael disse que ela não precisava se desculpar, que ela era humana, que estava passando por algo difícil e que era natural que aquilo a afetasse. Ele disse que admirava a força dela, mas que força não significava ter que carregar tudo sozinha. Disse que pedir ajuda não era fraqueza e que se ela não queria aceitar dele, tudo bem, mas que pelo menos não fingisse que estava bem quando claramente não estava. Luana ficou quieta por um longo momento e então começou a falar. Ela contou sobre a mãe, sobre como tinha sido só as duas desde que o pai morreu, sobre como a mãe tinha trabalhado duro a vida toda para dar uma vida melhor para ela. Contou que quando descobriu a doença, a mãe tinha escondido por meses porque não queria preocupar, e quando finalmente contou, já estava avançado demais. Luana disse que se sentia culpada por estar ali, longe, ganhando dinheiro, enquanto a mãe definhava sozinha no interior. Rafael entendeu aquela culpa intimamente. Era diferente da dele, mas vinha do mesmo lugar, daquela sensação de que você deveria ter feito mais, percebido antes, estado presente quando importava. Ele disse isso para Luana. Contou como tinha se sentido culpado pela morte de Mariana, como tinha se culpado por não estar no hospital mais cedo, como tinha se culpado por cada pequena decisão que tinham tomado e que talvez tivesse levado àquele resultado. E disse que levou quase 2 anos para começar a entender que algumas coisas simplesmente aconteciam e que se culpar não trazia ninguém de volta nem mudava o passado. Luana olhou para ele com uma intensidade que Rafael não esperava. Ela disse que ele tinha razão, que ela sabia disso racionalmente, mas que o coração não funcionava com lógica. E então, ela fez algo que Rafael não antecipou. Ela encostou a cabeça no ombro dele, um gesto pequeno e vulnerável, e Rafael ficou completamente imóvel, sem saber como reagir. Ele lentamente passou o braço ao redor dos ombros dela, e Luana não se afastou. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio, apenas existindo um ao lado do outro. Rafael percebeu que estava apaixonado por ela. Não era algo que tinha crescido aos poucos, não era algo que ele tinha escolhido, mas estava ali, inegável e assustador. Ele estava apaixonado por Luana, pela forma como ela cuidava de Miguel, pela forma como ela tinha trazido vida de volta para aquela casa, pela força dela, pela vulnerabilidade dela, por tudo. E aquilo o aterrorizava, porque não sabia o que fazer com aquele sentimento. Não sabia se era apropriado, não sabia se ela sentia algo parecido ou se ele era apenas o patrão solitário que estava confundindo gratidão com outra coisa. Luana levantou a cabeça e olhou para ele, e havia algo em seus olhos que Rafael não conseguia decifrar. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas então parou e Rafael viu o momento passar. Viu a decisão dela de não dizer o que quer que fosse. Ela se afastou gentilmente e disse que era tarde, que precisava ir. Rafael não tentou segurá-la, apenas a acompanhou até a porta. Antes de sair, Luana se virou e disse que talvez ela precisasse tirar alguns dias de folga para visitar a mãe, resolver algumas coisas, pensar. Rafael assentiu.
Disse que ela podia tirar o tempo que precisasse, que Miguel estaria bem, que ele daria conta. Mas ambos sabiam que era mentira. Miguel não ficaria bem sem ela e Rafael não daria conta. Mas às vezes as pessoas precisavam de espaço para processar suas próprias tempestades antes de poderem ajudar alguém a atravessar as deles. Luana foi embora e Rafael ficou parado na porta por muito tempo, depois que o carro dela sumiu na esquina. Ele subiu as escadas, entrou no quarto de Miguel e ficou ali olhando para o filho dormindo. O menino parecia tão pequeno, tão frágil, e Rafael sentiu o peso de toda a responsabilidade cair sobre ele novamente. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez ele não estava sozinho naquele medo, porque agora sabia o que era ter alguém ao lado, mesmo que apenas por algumas semanas. E perder aquilo, perder Luana, seria como perder Mariana de novo, só que de uma forma completamente diferente, mas igualmente devastadora. Luana não voltou no dia seguinte, nem no outro. Rafael recebeu uma mensagem curta dizendo que precisava de mais tempo, que a mãe estava pior do que imaginava, que não sabia quando voltaria. Ele leu aquela mensagem 10 vezes, procurando algum sinal escondido nas palavras, alguma pista de que ela estava pensando nele, em Miguel, em tudo que tinham começado a construir juntos. Mas havia apenas informação fria e distante, e Rafael guardou o telefone sentindo um vazio que conhecia bem demais. Miguel não entendia onde Luana estava. Ele acordava de manhã e olhava para a porta esperando vê-la entrar. E quando não entrava, o menino ficava parado no mesmo lugar por minutos intermináveis. Rafael tentava distraí-lo, tentava brincar como Luana fazia, mas suas mãos eram desajeitadas demais, sua voz não tinha a mesma melodia, e Miguel apenas o olhava com aquela expressão vazia que Rafael tinha aprendido a temer. Era como ver o filho desaparecer de novo para dentro de si mesmo, e Rafael se sentia completamente impotente. No terceiro dia sem Luana, Miguel parou de comer. Recusava tudo que Rafael oferecia, virava o rosto, fechava a boca com teimosia. Rafael tentou todos os alimentos que sabia que o filho gostava, mas nada funcionava. O menino estava emagrecendo visivelmente e o medo começou a apertar o peito de Rafael de uma forma diferente. Ele ligou para o pediatra, que disse para continuar tentando, para oferecer líquidos pelo menos, para não forçar, mas também não desistir. Mas como ele não ia desistir, se Miguel simplesmente se recusava a viver sem Luana ali? Rafael mandou mensagem para ela, contando sobre Miguel, sobre como o menino estava reagindo à ausência dela. Ele não queria pressionar, não queria fazer Luana se sentir culpada quando ela já estava lidando com a doença da própria mãe, mas precisava que ela soubesse. Precisava que ela entendesse que não era apenas ele que sentia a falta dela, que Miguel também sentia. Talvez até mais intensamente por não ter palavras para processar aquela perda temporária. Luana respondeu horas depois. Disse que falaria com Miguel por videochamada, que talvez ajudasse. Rafael organizou tudo, sentou com o filho no colo e ligou para ela. Quando o rosto de Luana apareceu na tela, Miguel ficou completamente imóvel. Ele olhou para aquela imagem, para aquele rosto que conhecia, mas que agora estava distante, intangível, e seus olhos começaram a marejar. Rafael sentiu o corpo do filho tremer, sentiu o choro vindo antes mesmo de ouvir. E quando Miguel começou a chorar, foi um som desesperado, angustiado, como se estivesse perdendo algo essencial. Luana também chorava do outro lado da tela. Ela falava com Miguel, dizia que voltaria logo, que ele precisava comer, precisava ser forte. Mas o menino apenas chorava e estendia as mãozinhas para a tela tentando tocar nela. Rafael tentou acalmar o filho, mas era inútil. Miguel queria Luana, não a imagem dela numa tela fria, e nada que Rafael fizesse mudaria aquilo. Ele desligou a chamada porque estava fazendo mais mal do que bem e segurou Miguel enquanto o menino chorava até ficar exausto e dormir nos braços dele.
Naquela noite, Rafael tomou uma decisão. Ele não podia ficar ali esperando, não podia assistir o filho definhar enquanto Luana lutava sozinha com seus próprios demônios. Ele precisava ir até ela, precisava fazer alguma coisa, mesmo que não soubesse exatamente o que. Ligou para a secretária, cancelou todos os compromissos da semana e no dia seguinte de manhã colocou Miguel no carro e dirigiu até o interior. A viagem levou quase 3 horas. Miguel dormiu a maior parte do caminho, exausto de tanto chorar. Rafael dirigia no automático, a cabeça cheia de pensamentos que se atropelavam uns aos outros. Ele não tinha avisado Luana que estava indo. Não sabia se era uma boa ideia aparecer assim sem ser convidado, mas não conseguia ficar parado. Precisava agir, precisava tentar, mesmo que desse errado. A cidade onde Luana tinha crescido era pequena, tranquila, com ruas de paralelepípedo e casas simples. Rafael seguiu o endereço que tinha no cadastro dela e parou em frente a uma casa modesta, pintada de branco com janelas azuis. O portão estava aberto e ele conseguia ver um quintal pequeno com algumas plantas. Ele tirou Miguel do carro e o menino acordou desorientado, olhando ao redor sem entender onde estavam. Rafael bateu na porta e uma mulher mais velha atendeu. Não era Luana, mas a semelhança era inegável. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato do rosto. A mãe dela estava magra, pálida, visivelmente doente, mas havia uma dignidade em sua postura que lembrava Luana. Ela olhou para Rafael com surpresa e alguma desconfiança, mas quando viu Miguel, sua expressão mudou. Ficou mais suave, quase triste. Ela perguntou se ele era Rafael, e quando ele confirmou, ela abriu a porta e os convidou para entrar. A casa era pequena, mas limpa, organizada, com móveis antigos, mas bem cuidados. Havia fotos nas paredes, fotos de Luana criança, adolescente, e Rafael se pegou olhando para aquelas imagens, tentando conhecer a versão dela que existia antes de entrar em sua vida. A mãe de Luana chamou por ela, e Rafael ouviu passos vindo de um dos quartos. Quando Luana apareceu na sala e viu ele ali, com Miguel no colo, ela parou completamente. Ficou paralisada na porta, e Rafael viu tantas emoções passarem pelo rosto dela que não conseguiu identificar todas. Surpresa, certamente. Alívio, talvez, e algo mais profundo que ele não sabia nomear. Miguel viu Luana e reagiu imediatamente. Ele se debateu nos braços de Rafael, chorando e estendendo os braços em direção a ela, e Luana atravessou a sala correndo e pegou o menino. Miguel se agarrou a ela com uma força desesperada, enterrando o rosto no pescoço dela, e Luana segurou ele apertado, chorando também, dizendo que estava ali, que não ia deixá-lo de novo. Rafael ficou ali parado, observando aquele reencontro, e sentiu algo se partir dentro dele. Não era dor exatamente, mas era intenso demais para ser confortável. Era amor, amor pelo filho que finalmente estava sentindo, conectando, vivendo. E amor por Luana, que tinha dado aquilo para Miguel, que tinha dado aquilo para ele também, mesmo sem perceber. A mãe de Luana os convidou para sentar, ofereceu café e Rafael aceitou. Eles se sentaram na pequena sala e houve um silêncio constrangido por alguns instantes. Então a mãe de Luana começou a falar. Ela disse que Luana tinha contado sobre eles, sobre Miguel, sobre como o menino tinha reagido a ela de forma tão especial. Disse que sabia que a filha estava dividida entre ficar ali com ela e voltar para São Paulo para cuidar de Miguel. E disse que não queria ser a razão pela qual Luana abria mão de algo que claramente significava tanto para ela. Rafael olhou para Luana e ela desviou o olhar. Havia culpa ali, conflito, e Rafael entendeu que ela estava se sentindo rasgada ao meio entre 2 amores, 2 responsabilidades. Ele respirou fundo e disse algo que não tinha planejado dizer, mas que saiu com uma verdade que ele não podia negar. Ele disse que queria ajudar, não porque sentia pena, não porque estava tentando comprar lealdade ou gratidão, mas porque se importava.
porque Luana tinha se tornado importante para ele, porque Miguel precisava dela, porque ele mesmo precisava dela, de formas que estava apenas começando a entender. Ele disse que não esperava nada em troca, que não estava colocando condições, mas que queria pagar o tratamento da mãe dela, porque era a coisa certa a fazer. Disse que dinheiro para ele era apenas papel, que não mudava sua vida ter um pouco mais ou um pouco menos, mas que para elas poderia mudar tudo. E pediu, implorou quase, que Luana deixasse ele fazer aquilo. Luana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e ela balançou a cabeça. Disse que não podia aceitar, que era demais, que não seria justo. Mas a mãe dela segurou a mão da filha e disse que às vezes aceitar ajuda era a forma mais corajosa de amor. Disse que não queria que Luana carregasse o peso de escolher entre ela e aquela criança que claramente precisava dela. Disse que se Rafael estava oferecendo por bondade genuína, então era um presente que deveria ser aceito com gratidão, não com orgulho. Rafael viu o momento em que Luana cedeu. Viu a resistência se desfazendo, viu ela olhando para Miguel nos braços dela, para a mãe doente ao lado, para ele oferecendo uma solução que ela não conseguia encontrar sozinha. E ela assentiu. Disse que sim, que aceitava, mas que continuaria trabalhando, que pagaria de volta de alguma forma, mesmo que levasse anos. Rafael não discutiu. Sabia que Luana precisava daquela promessa para manter a própria dignidade intacta, então apenas concordou. Eles conversaram sobre os detalhes, sobre o médico, sobre a cirurgia, sobre os próximos passos. E enquanto falavam, Miguel tinha adormecido no colo de Luana, finalmente em paz, depois de dias de angústia. Quando estava na hora de ir embora, Rafael perguntou quando Luana voltaria. Ela olhou para a mãe, que acenou gentilmente, e disse que voltaria na semana seguinte, depois de garantir que tudo estava encaminhado para o tratamento. Rafael assentiu, mas não queria ir. Queria ficar ali, naquela casa pequena e acolhedora, com Luana e Miguel, e até com a mãe dela que tinha uma sabedoria gentil nos olhos cansados, mas ele foi embora. Levou Miguel, que chorou ao se separar de Luana de novo, mas dessa vez era diferente, porque agora havia uma promessa de retorno, uma certeza de que a separação era temporária. E enquanto Rafael dirigia de volta para São Paulo, olhando pelo retrovisor para Miguel dormindo no banco de trás, ele soube que algo tinha mudado irrevogavelmente. Ele não estava mais fugindo da dor, não estava mais escondido atrás das paredes que tinha construído. Estava permitindo sentir, permitindo amar, e isso era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. A semana que se seguiu foi a mais longa da vida de Rafael. Ele e Miguel voltaram para a rotina, mas tudo parecia diferente agora. Rafael não voltou a trabalhar no mesmo ritmo de antes, cancelou viagens, delegou reuniões e, pela primeira vez em anos, colocou a família acima dos negócios. Porque agora ele entendia que tinha uma família, mesmo que ela fosse imperfeita, improvisada, construída sobre bases inesperadas. Miguel, Luana e de alguma forma até a mãe dela, que ele mal conhecia, mas que já respeitava profundamente, todos faziam parte de algo que ele não queria mais perder. Miguel continuava perguntando por Luana à sua maneira. Ele olhava para a porta quando ouvia barulhos, ficava parado na sala onde costumavam brincar juntos, e Rafael jurava que às vezes via o filho procurando por ela pelos cantos da casa. Mas havia algo diferente agora. Miguel permitia que Rafael o consolasse. Aceitava o colo do pai, encostava a cabeça no ombro dele quando estava cansado e até começou a fazer alguns sons que pareciam tentativas de comunicação. Era como se a viagem ao interior, aquele reencontro intenso com Luana, tivesse desbloqueado algo em Miguel que agora se estendia também para Rafael. Eles estabeleceram uma rotina nova. Rafael acordava cedo com Miguel, preparava o café da manhã, mesmo que fosse apenas torradas e frutas, e eles comiam juntos. Depois brincavam no jardim.
E Rafael aprendeu que não precisava fazer tudo perfeito, que Miguel não se importava se ele empilhasse os blocos de forma errada ou cantasse desafinado. O menino só queria presença, atenção, amor demonstrado através de tempo compartilhado. E Rafael estava aprendendo a dar isso de uma forma que nunca imaginou ser capaz. No 6º dia, Rafael recebeu uma ligação da mãe de Luana. Ela agradeceu novamente pela ajuda, disse que a cirurgia estava marcada para a semana seguinte e que os médicos estavam otimistas. Disse que Luana falava dele e de Miguel todos os dias, que a filha estava ansiosa para voltar, mas também receosa. A mãe de Luana então disse algo que fez o coração de Rafael acelerar. Ela disse que Luana estava apaixonada, que uma mãe sempre sabia quando a filha estava vivendo algo profundo, mas que Luana tinha medo de estragar tudo, medo de que seus sentimentos não fossem correspondidos, medo de que a diferença entre eles fosse grande demais. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Então, ele agradeceu, disse que entendia, e quando desligou, ficou ali parado no meio da sala, com o telefone na mão e o coração batendo de uma forma que não sentia desde os primeiros dias com Mariana. Luana estava apaixonada por ele, e ele estava apaixonado por ela. E de repente, tudo parecia ao mesmo tempo simples e assustadoramente complexo. No 7º dia, Rafael acordou com Miguel chorando no quarto. Ele correu escada acima e encontrou o filho em pé no berço, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas quando Rafael entrou, Miguel não estava olhando para ele. Estava olhando para a porta. E então, Rafael ouviu passos suaves no corredor, uma presença familiar. Ele se virou e viu Luana parada no batente com uma mochila no ombro e os olhos marejados. Ela tinha voltado um dia antes do prometido. Não tinha avisado porque queria fazer uma surpresa, ou talvez porque tinha medo de ser impedida pela própria ansiedade se pensasse demais. Miguel começou a chorar mais alto, mas agora era um choro de reconhecimento, de alívio. Ele estendia os braços para ela, e Luana atravessou o quarto e o pegou no colo. Miguel se agarrou a ela como se sua vida dependesse daquele abraço, e Luana o segurou apertado, chorando também, dizendo que tinha voltado, que não ia embora de novo. Rafael ficou ali, observando aquele reencontro, e algo dentro dele se acomodou no lugar certo. Era assim que deveria ser. Era assim que uma família se sentia. Não perfeita, não sem dor ou medo, mas presente, conectada, real. Luana levantou os olhos e olhou para Rafael por cima da cabeça de Miguel. E havia tanto naquele olhar que Rafael sentiu como se pudesse ler cada pensamento dela. Eles desceram para a cozinha depois que Miguel se acalmou um pouco. Rafael preparou café enquanto Luana sentava com o menino no colo, e havia uma domesticidade naquele momento que parecia ao mesmo tempo nova e antiga, como se sempre tivesse sido assim, mas eles estivessem apenas descobrindo agora. Miguel não largava Luana. Mantinha as mãozinhas agarradas na blusa dela e de vez em quando olhava para Rafael como se quisesse ter certeza de que ele também estava ali, de que todos estavam juntos. Rafael colocou as xícaras na mesa e se sentou ao lado de Luana. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas bebendo café, apenas existindo um ao lado do outro. Então Rafael começou a falar. Ele disse que tinha pensado muito durante aquela semana, que tinha percebido coisas sobre si mesmo que tinha evitado por muito tempo. Disse que tinha vivido os últimos 2 anos como um fantasma, apenas passando pelos dias sem realmente viver, mas que Luana tinha mudado isso. Que ela tinha trazido vida não só para Miguel, mas para ele também. Luana ouvia com atenção, e Rafael viu lágrimas começando a se formar nos olhos dela. Ele continuou. Disse que entendia que havia diferenças entre eles, que suas vidas tinham sido muito diferentes, que ele tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer e ela tinha lutado por cada conquista. Mas disse que nada daquilo importava se eles não permitissem que importasse. Disse que o que importava era o que havia entre eles,
aquela conexão que tinha surgido do nada e que agora era impossível de ignorar. Rafael então fez algo que não tinha planejado, que não tinha ensaiado. Ele se ajoelhou no chão ao lado da cadeira de Luana e Miguel olhou para ele com curiosidade. Rafael pegou a mão livre de Luana, aquela que não estava segurando Miguel, e disse que não sabia como fazer aquilo direito, que não tinha todas as respostas, mas que sabia que não queria viver sem ela. Disse que a amava, que amava a forma como ela cuidava de Miguel, a forma como ela cantava enquanto cozinhava, a forma como ela via o mundo com uma esperança que ele tinha perdido há tanto tempo. E então, Rafael pediu para Luana ficar, não como empregada, não como funcionária, mas como parte da família. Disse que queria construir algo real com ela, que queria que ela fosse a mãe que Miguel escolheu naquele primeiro dia impossível, quando estendeu os braços e pronunciou aquela palavra. Disse que queria acordar todas as manhãs, sabendo que ela estava ali, que queria dividir as dificuldades e as alegrias, que queria uma chance de fazer aquilo funcionar mesmo sem garantias. Luana estava chorando abertamente agora, e Miguel olhava entre os dois sem entender, mas sentindo a intensidade daquele momento. Ela disse que tinha tanto medo, que tinha passado a semana inteira no interior, pensando que estava sendo idiota, que estava se apaixonando por alguém que nunca poderia retribuir porque ela era apenas a empregada. Mas disse que não conseguia parar, que não conseguia deixar de amar Rafael, de amar Miguel, de amar aquela família estranha que tinha se formado sem que nenhum deles planejasse. Rafael levantou e puxou Luana para ficar em pé, e Miguel ficou entre eles, seguro nos braços dela. Rafael passou os braços ao redor dos dois, criando um círculo fechado, uma proteção mútua, e então ele beijou Luana. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas não ditas e esperanças compartilhadas. Miguel deu uma risadinha, um som tão inesperado e alegre que fez os dois adultos rirem também. E Rafael percebeu que era a primeira vez que ouvia o filho rir de verdade. Eles se sentaram de novo, agora mais próximos, e Miguel começou a balbuciar, fazendo sons que pareciam querer formar palavras. Luana sorriu e disse que ele estava tentando contar sobre a semana, sobre como tinha sentido falta dela. Rafael disse que os dois tinham sentido falta, que a casa tinha ficado vazia sem ela, que ele tinha percebido que não importava quantos metros quadrados ou quantos quartos uma casa tinha, se não havia amor preenchendo aqueles espaços. Luana perguntou sobre os detalhes práticos, sobre como aquilo funcionaria, se as pessoas não iam julgar, se não ia ser estranho. Rafael disse que provavelmente ia ser julgado, que provavelmente algumas pessoas não iam entender, mas que ele tinha aprendido que a opinião dos outros importava muito menos do que a felicidade real. Disse que já tinha desperdiçado tempo demais se preocupando com aparências e expectativas, e que agora só queria viver de verdade. Miguel começou a pegar no rosto de Luana e depois no de Rafael, tocando os dois como se quisesse ter certeza de que eram reais. E então ele disse algo que fez o mundo parar. Ele disse, papá. Não era perfeito, não era completamente articulado, mas era claro. Miguel tinha dito papá olhando para Rafael. Era a segunda palavra do menino, e dessa vez era para ele. Rafael sentiu as lágrimas subirem sem controle, e ele pegou o filho dos braços de Luana e o segurou apertado, dizendo que sim, que estava ali, que sempre estaria ali. Luana estava chorando e rindo ao mesmo tempo, e ela colocou as mãos sobre os dois, abraçando pai e filho, completando aquele círculo que agora parecia inquebrável. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo aquele momento, aquela conexão que tinha sido construída através de dor e perda, mas que agora era feita de amor e esperança. O sol entrava pelas janelas da cozinha, iluminando aquela cena simples e profunda. Uma família que não tinha sido planejada, que não seguia as regras convencionais, mas que era real e verdadeira de todas as formas que importavam.
Rafael olhou para Luana e viu o futuro. Viu manhãs compartilhadas e noites tranquilas. Viu Miguel crescendo com amor de verdade. Viu uma vida que valia a pena ser vivida. E pela primeira vez, desde que Mariana tinha partido, Rafael não sentiu culpa ao pensar no futuro. Sentiu gratidão. Gratidão por ter sobrevivido à dor, por ter encontrado Luana de uma forma tão impossível, por ter um filho que tinha escolhido viver apesar de tudo. Ele beijou a testa de Miguel e depois beijou Luana de novo. E naquele beijo havia uma promessa silenciosa de que dali em diante eles enfrentariam tudo juntos. Miguel deu outra risadinha e disse, mamã, olhando para Luana. E foi perfeito. Foi exatamente como deveria ser. Uma família construída não pelo sangue ou pelas circunstâncias, mas pela escolha. Pela escolha de amar, de ficar, de construir algo bonito em meio às ruínas do que tinha sido perdido. E enquanto os três ficavam ali abraçados na cozinha, iluminada pelo sol da manhã, Rafael soube que finalmente tinha encontrado o caminho de volta para casa.